Bom dia, crianças! Bom domingo! Muito bom estar de novo aqui com vocês para mais uma aula da Escola Dominical. A gente tem estudado os 10 mandamentos e hoje a gente vai estudar o sexto mandamento. Quem sabe aí o que diz o sexto mandamento? Muito bem, a gente já vai ler aqui na Bíblia, mas antes vamos orar, vamos pedir ao nosso Deus por esse tempo de aula, tá bom? Pai, nós te damos graças por esse dia, por esse domingo. Obrigada porque o Senhor está com a gente durante todo esse tempo. Obrigada por esse estudo que temos feito, porque o Senhor tem nos ensinado a respeito de Ti mesmo, do Teu caráter, de como nós devemos Te amar e Te servir. Abençoa, Pai, esse tempo de aula para que a gente aprenda mais de Ti, Pai, e saiba como viver em harmonia e amor uns com os outros. Em nome de Jesus. Amém. Amém? A tia Nívia falou na semana passada que o do primeiro ao quarto mandamento são ações que a gente faz diretamente a Deus. Como a gente tem que honrar, como a gente tem que adorar a Deus, como a gente tem que servir a Deus. A partir do quinto mandamento, que a gente viu semana passada, que é honrar pai e mãe, a gente aprende como se relacionar uns com os outros. E hoje no sexto mandamento não é diferente. Vamos abrir a Bíblia em Êxodo 20, no versículo 13. É um versículo bem pequenininho que diz: não matarás. Esse versículo é muito importante, ainda mais nos dias de hoje, em que a gente vê tanta gente sofrendo, tanta violência, até mesmo no nosso país, pessoas morrendo às vezes por situações tão pequenas, pessoas com muita maldade no coração, que têm deixado o coração com muita sujeira, muito pecado, e aí fazem o mal uns aos outros. A gente vai ver hoje por que a gente não deve matar o nosso próximo, por que a gente tem que cuidar uns dos outros, tá bom? Aqui, ó, esse é o nosso sexto mandamento, como a gente acabou de ler, não matarás, em Êxodo 20. As pessoas são criaturas especiais de Deus, que foram feitas à imagem do próprio Deus. A vida humana é sagrada porque o homem se parece com Deus. Então, diferente dos animais, dos outros seres vivos que foram feitos por Deus, mas não foram feitos à imagem de Deus, nós, os seres humanos, fomos feitos à imagem do nosso Criador. Por isso que a vida humana é tão importante. Por isso que a gente não pode tratar o próximo de qualquer forma. Existem algumas situações em que matar não é pecado, tá? A gente vai ver essas 4 situações. Quando as autoridades precisam punir os assassinos, a gente sabe que existem pessoas muito mais no nosso mundo que às vezes matam o outro por situações tão pequenas ou por inveja, por vingança, por ódio. Então as autoridades foram instituídas por Deus para colocar uma punição para essas pessoas, para os assassinos, para os homens que não obedecem às leis. Nesse caso, em algumas vezes, as autoridades precisam até matar alguém que está colocando outra pessoa em risco, alguém que quer fazer mal a uma pessoa. Então, nesse caso, não é pecado. Quando os soldados estão numa guerra justa, às vezes um país entra em guerra com outro país e para proteger o seu povo, para proteger sua terra, eles precisam dos soldados que vão na batalha, guerreiam. A gente tem várias histórias na Bíblia com guerras, né? E o próprio Deus direcionando o povo dele nessas guerras. Então, nesse caso também, a gente percebe que não é pecado matar. Quando estamos defendendo a nossa vida, a de nossa família ou de outras pessoas. Quando a gente está protegendo alguém que a gente ama, que está correndo um risco de morrer, de sofrer algo, a gente também pode proteger o homem. Muitas vezes protege sua família no campo, quando vem algum ladrão, alguém para invadir ali a casa, a gente também vê o cuidado da nossa família. E existe também situação por acidente. Às vezes a pessoa não está com desejo nenhum de matar, mas acidentalmente acontece uma situação de morte. Por exemplo, a pessoa está dirigindo, vem uma pessoa louca e se joga na frente do carro. Aquela pessoa morre. Nesse caso, também a pessoa não fez por mal, né? Não era a intenção dela matar. O que mais esse mandamento nos proíbe fazer?
matar outra pessoa, que a gente acabou de ver, negligenciar a vida. O que é isso? Como que a gente pode cuidar da nossa vida? Às vezes, uma pessoa precisa cuidar da sua saúde, o médico orienta, olha, você precisa cuidar da sua saúde, fazer esse tratamento, e a pessoa negligencia. Ela não quer se cuidar, ela não quer se tratar, ela não quer fazer o tratamento que o médico propõe, ou fazer uma mudança na alimentação. Tudo isso é o cuidado com a vida que Deus nos deu, e a gente precisa ser diligente com a nossa vida. Ficar irado com ódio, inveja, desejo de vingança. Às vezes a gente fica chateado, né, com outra pessoa. Às vezes os irmãos brigam, às vezes a gente tem dificuldade de emprestar, de conseguir as coisas do jeito que a gente quer, mas a gente não pode deixar o nosso coração crescer o ódio, crescer a raiva, a inveja. Todos esses sentimentos ruins são sentimentos que levam às vezes a pessoa a matar outra pessoa, como foi o caso de Abel e Caim. Lembra da história de Abel e Caim, que a gente contou há um tempo atrás? Abel fez o sacrifício que agradou ao Senhor. O que Caim sentiu? Inveja, ódio. E o que aquilo levou Caim a fazer? A matar o seu próprio irmão. Então a gente precisa cuidar do nosso coração, para que não entre nele inveja, ódio, raiva e desejo de vingança. Exagerar nos nossos desejos e preocupações. Às vezes a gente quer tanto uma coisa que pode deixar o nosso coração desejoso por aquilo ao ponto de deixar esse sentimento de ódio, de matar alguém no coração. Existem pessoas que querem tantas vezes uma posição que outra pessoa está tendo e vai lá e mata aquela pessoa. Isso é muito triste. Isso é o pecado que domina no coração do mundo, das pessoas que a gente conhece, das pessoas que a gente vê, às vezes até nas notícias, mortes porque a pessoa desejou algo que o outro tinha. A gente tem que cuidar também do nosso desejo, daquilo que a gente deseja pra gente. Exagerar na comida, na bebida, no trabalho, né? Isso tem a ver o quê? Com o cuidado que a gente tem que ter com a nossa vida. Às vezes a gente coloca a nossa saúde em risco porque a gente não se cuida. A gente não coloca limite no tempo que a gente gasta com alguma atividade ou na forma como a gente se alimenta, tá? Então, o sexto ponto a gente vai ver aqui, provocar os outros, criar brigas, prejudicar os outros, bater e ferir as pessoas. A gente já ouviu muitas histórias de mortes que começaram com provocações. Uma pessoa provocou outra pessoa e aquele sentimento foi crescendo, 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 quando viu, causou a morte de alguém. Tudo isso começa lá no nosso coração, quando a gente não domina, não coloca diante de Deus os nossos sentimentos. A gente precisa ser como Davi.